Aí já está gravando. Vamos lá, então. Bom, vamos corrigir aqui, então, a atividade 5. O exercício 1, a gente corrigiu na aula anterior, então já está aqui completo a nossa tabela aí de cálculo do imposto de renda e contribuição social pelo regime tributário lucro real e apuração trimestral. A gente já colocou todos os dados aqui que tinham no exercício, né? Fizemos todos os cálculos aqui, as compensações, calculamos os tributos também, já está completa essa parte. Aí, na sequência, a gente vai ter que fazer o exercício 2 da atividade 5, onde a gente precisava fazer a apuração do lucro também, do lucro real, né, para calcular o imposto de renda e contribuição social, mas para apuração anual por estimativa. Então, nesse formato aqui, a gente precisava consultar aquela tabela que está no arquivo. Deixa eu achar aqui qual que é o arquivo só. No arquivo 4, IRPJ anual conteúdo. Então, lá no arquivo 4, nós temos as tabelas onde a gente encontra os percentuais de estimativa de acordo com o ramo de atividade que a empresa exerce. Essa empresa aqui, no caso do nosso exercício, é uma empresa de vendas de mercadorias. Lá no enunciado tem ali que é uma empresa, deixa eu achar aqui onde está, isso aqui, ó, do ramo de venda de mercadorias. E aí, olhando na tabela, nós temos ali a estimativa mensal para o imposto de renda, nós temos a estimativa de 8%. Então, vamos anotar aqui e eu já falo mais sobre o que é essa estimativa aqui. No caso dessa coluna aqui, eu vou criar mais uma coluna aqui, porque esse aqui é um caso que nós temos dois tipos de estimativa. No ramo de comércio, nós temos dois tipos de estimativa. Para o imposto de renda, a estimativa é 8%, então, do faturamento bruto. Tá? E aí, se nós formos no nosso material lá, conteúdo 04, na página... Deixa eu ver qual página que está aqui. Lá na página 3, começa a falar sobre a contribuição social, a base de cálculo e tudo mais. E ali a gente encontra a seguinte informação, que para as empresas de atividades comerciais, está lá no final da página 3, para as empresas de atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte, a presunção aqui, aliás, a estimativa é 12%. E aí, para as demais empresas, prestação de serviço, intermediação de negócio, administração, ele tem uma lista de outras atividades que a estimativa é 32%. Como o nosso caso é para empresa comercial, né, uma empresa de venda, a estimativa é 12%. Então, vamos anotar aqui que a estimativa para a contribuição social é 12%. Por que a gente tem que fazer duas vezes a estimativa? Porque nesse caso aqui, para empresa de comércio, por exemplo, a estimativa para imposto de renda e para contribuição social é diferente. São alíquotas diferentes aqui que a gente vai usar. No outro exercício que a gente fez, como era prestação de serviço, aí dá certo fazer uma vez só a estimativa, porque a estimativa tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social é 32%. Então a gente faz só uma estimativa.
Agora, já nesse caso, a gente precisa fazer a estimativa 2 vezes. Com o valor que a gente encontrar aqui na estimativa do imposto de renda, nós vamos calcular o imposto de renda. Essa aqui que vai ser a nossa base de cálculo para o imposto de renda. Já a estimativa da contribuição social vai ser a nossa base de cálculo para calcular a contribuição social, ok? Mas o que é essa estimativa? Vamos fazer aqui a primeira aqui e eu vou comentando aí com vocês para a gente relembrar o que é, afinal, essa estimativa, então. No exercício anterior, a gente usou o quê? O lucro contábil, porque lá nós fizemos a apuração trimestral. E na apuração trimestral é o lucro real em si mesmo, é o lucro real de fato. Então, eu vou pegar o lucro contábil, que é aquele resultado da empresa, vou fazer os ajustes, né, somando as adições, excluindo e diminuindo as exclusões, subtraindo as exclusões. Se tiver alguma compensação fiscal, eu vou fazer essa compensação fiscal, que é, no caso, quando temos prejuízo fiscal em outros exercícios anteriores. E aí, então, que eu chego no meu resultado fiscal, que é o resultado para o fisco. É o resultado, ou o lucro, que a Receita Federal considera como um lucro tributável dessa empresa. E, no entanto, naquele modelo de apuração trimestral, nós fazemos isso trimestralmente e, a partir do resultado fiscal, a gente calcula o imposto de renda, o adicional, se for o caso, e a contribuição social. Já no plano aqui anual, onde a empresa escolhe fazer a apuração do imposto de renda e contribuição social anualmente, a gente segue uma das opções, né, é você fazer por estimativa. É claro que também a empresa pode fazer todo aquele sistema que nós fizemos na apuração trimestral, ela pode fazer mensalmente também, fazer certinho e pagar o que realmente a empresa auferiu naquele período. Bom, vou voltar aqui então um pouco. A gente parou aqui e resolver uma linha aqui para a gente entender melhor, né, o que é a estimativa, né? Então, nesse modelo aqui, a empresa escolhe fazer a apuração anualmente, mas ela tem uma obrigatoriedade de fazer o pagamento do imposto de renda mensalmente e também de fazer algum tipo de apuração mensalmente. Uma opção é ela fazer a contabilidade do jeito que a gente fez ali trimestral, pega o resultado contábil, adições, exclusões, o resultado da compensação também, faz a compensação também, chega no resultado fiscal e aí faz o cálculo do imposto de renda e tudo mais ali e paga, né? Finalizou o mês de janeiro, paga em fevereiro, sempre no mês subsequente. Mas, geralmente, se a empresa escolhe fazer o anual, já é para não ter esse trabalho todo mês. Não é regra, né? Vai depender de cada empresa. Todas as empresas queiram fazer mensalmente também e fazer certinha a contabilidade, para não chegar no final do período e ter aquele valor muito alto para pagar lá, né? Ou muita diferença de valor, né? Então vai depender mesmo de cada empresa o que é mais viável para a empresa. E a outra opção, anualmente, é fazer por estimativa os cálculos. Ou seja, ao invés de eu pegar lá do resultado contábil, fazer toda aquela contabilidade e descobrir qual que realmente é o valor do resultado fiscal para eu pagar o imposto de renda, tem essa tabela que eu passei para vocês, que nos traz algumas alíquotas de estimativa de lucro. Ou seja, nesse exercício nosso, por exemplo, eu acho que vocês perceberam que os valores da atividade 1 e da atividade 2 são iguais. Então, podem perceber aí que no lucro contábil, vocês vão ver os mesmos valores que nós temos no item B do exercício 2, que tem o lucro contábil. As adições também são os mesmos valores, as exclusões são os mesmos valores. O que mudou? No exercício 2, eu tenho uma outra informação aí, que é o faturamento bruto. Por quê?
Porque no cálculo por estimativa, eu utilizo o faturamento bruto para eu chegar numa estimativa do lucro. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar janeiro. No exercício está trazendo para nós aqui que o lucro bruto foi de 18.300. Ok? 18.300, tudo bem. Como é uma empresa comercial, a gente já comentou que a estimativa do imposto de renda é 8% e a estimativa da contribuição social é 12%. Então, o cálculo é simples, né? Eu vou pegar o faturamento bruto e vou multiplicar aqui por 8%. E vou fazer aqui também na estimativa de contribuição social a multiplicação do lucro bruto, ou faturamento bruto, por 12%. Ok. O que são esses valores aqui para nós? Esse 1.464 e esse valor aqui, 2.196, é para nós aqui no cálculo por estimativa, o nosso resultado fiscal. Ou seja, independente do que essa empresa ganhou nesse período ali que ela faturou 18.300, eu considero que ela teve um resultado lá, um lucro fiscal de 1.400, ou seja, desses 18.000 ela tirou todos os valores que ela tinha que pagar, as adições, as exclusões, e chegamos nesse valor, teoricamente. E o 2.196 é o lucro fiscal para a contribuição social, certo? Então, é com base nesses valores aqui que eu calculo o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda, eu vou pegar aqui o valor de 1.464, então é esse valor aqui, 1.464, multiplico por 15%, que é a alíquota de imposto de renda, é o imposto de renda em si. Então, chegamos a um valor aqui de R$ 219 de imposto de renda. Então, nesse primeiro mês aqui de janeiro, para essa empresa aqui, a gente vai considerar 219 de imposto de renda. Beleza. Adicional de imposto de renda. Como eu estou fazendo a apuração mensal, o meu limite aqui para não pagar adicional é 20.000. Lembra? 20.000 mensal, 60.000 trimestral e 240.000 anual. Então, aqui como eu estou fazendo a apuração mensal, até 20.000 eu não pago adicional. Passou de 20.000, eu vou pagar 10% sobre o que exceder os 20.000. Como aqui deu 1.400, não temos adicional, não chegou nos 20.000. Então, aqui, zero. Agora, a contribuição social. Contribuição social é 9%. 9% sobre o nosso lucro fiscal, ou resultado fiscal. Que no nosso caso aqui, nós estamos considerando 2.196 como o resultado fiscal por estimativa para a contribuição social. Então, vou multiplicar ela por 9%. O valor aqui de 2.196 vezes 9%. E temos um valor de contribuição social de R$ 197,64. Então, veja que aqui facilita muito a contabilização para pagar o imposto no final do período. Então, a empresa pode pegar mensalmente o valor do faturamento, fazer sua estimativa, calcula aqui e paga o imposto. Então, foi em janeiro, ela vai pagar em fevereiro esses valores aqui, tá? Em fevereiro ela já pagou. Em fevereiro ela vai calcular, vai pagar em março e assim por diante. Mas aqui o que eu queria também comentar com vocês dessa parte de janeiro, vamos olhar agora no exercício anterior aqui, no mês de janeiro, qual que era a situação. Por estimativa, nós consideramos aqui 1.400 e 2.000 de lucro, né? Mas a realidade da empresa foi outra, né? Porque nós chegamos aqui num resultado contábil de 32.500 negativos. Ou seja, nessa empresa aqui, se ela fizesse a contabilização pelo lucro real mesmo, mensalmente, ela não pagaria nenhum imposto no primeiro mês. Tá? Então, veja que dá diferença. E se a empresa escolhe fazer por estimativa,
ela tem que fazer por estimativa até finalizar o período para ela poder alterar. E aí essa estimativa é assim. Se aqui na estimativa deu 1.600, né, 1.400 aqui, 2.000, e a empresa teve um resultado, na verdade, negativo, não tem problema, vai pagar o imposto sobre esse valor aqui do mesmo jeito agora. Lógico que depois a gente tem os meios de fazer essa compensação, né? Não é perdido esse valor que paga, né? Mas dá para pedir ali uma suspensão e usar algumas opções que o governo dá também de comprovando, né, que já pagou o imposto que devia a mais até e não ficar com esse prejuízo ali durante o ano todo. Mas vamos pensando só na situação que a gente está mostrando aqui, né? Nesse caso aqui, teve imposto para pagar, mesmo que não deu lucro. Se fosse o contrário, também seria assim. Aqui a gente estimou 8% de lucro para o imposto de renda. Se essa empresa tivesse ganho um lucro de 15%, nessa estimativa desse mês, ela pagaria como se tivesse tido um lucro de 8%. Aí depois, lá no final do ano, que a gente fez aqui, né, no exercício já, o ajuste anual, que daí é onde a gente faz o cálculo pelo lucro real mesmo, e vê a diferença e paga a diferença a mais, ou se tiver algum crédito, né, se pagou a mais já. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Beleza. Eu vou colocar aqui agora, o restante eu vou fazer já no cálculo automático, daí fica mais rápido. Vou colocar os valores aqui já dos faturamentos. Pronto. Aí aqui a gente pode só duplicar os cálculos aqui, que já vai ficar tudo certo. Contribuição social. Aqui, na verdade, não vai ter nenhum com adicional, porque todos os valores aqui são menores do que 20 mil. Então, aqui é zero para todos eles mesmos. Não temos adicional nesse exercício. Bom, aqui a gente fez, então, a simulação do cálculo por estimativa. Então, nesse caso aqui, a empresa, em janeiro, estimou ali R$ 417, pagou em fevereiro, estimou 393, pagou em março. Em março, ela estimou 443, pagou em abril, e assim por diante. Então, fomos fazendo isso até dezembro. Dezembro, a gente estimou ali 3.800, pagamos em janeiro. E aí, temos até o março do outro período para fazer essa entrega aqui certinha do lucro real. Então, aqui é o que eu falei para vocês, calcularem os totais, que a gente vai usar, né? E aqui a gente pode calcular um total, apesar que ele está total. Um geral aqui, onde a gente calcula o total do imposto de contribuição social, total do adicional, se tiver, e o total do imposto de renda. Temos ali o total que foi pago. Então, esse valor aqui é o que foi pago durante o período. Essa informação aqui a gente vai usar aqui, tributos pagos. Esse aqui é o valor que foi pago durante o período. Tranquilo. Agora aqui a gente já tem ali, então, as informações que a gente precisa para continuar aqui o fechamento anual. Agora, a gente tem que fazer o lançamento anual. E aí, esse lançamento anual, ele é a mesma coisa que a gente fez lá naquele lançamento trimestral. O que mudou é que vai ser do ano todo, certo? Então, primeiro a gente vai calcular o total de resultado contábil que a gente teve no ano. Vamos pegar aqui já do outro aqui, tá pronto, né? 422.510, deixa eu ver se é isso mesmo. 422.510. Então aqui, 422.510 de resultado contábil nesse ano. Vamos pegar lá as adições. Então aqui eu tenho o total de adições 29.310. 29.310. As exclusões
eu tenho um total de 23.528. E aqui nós chegamos no resultado antes da compensação fiscal. Então, eu tenho o resultado contábil, mais as adições, menos as exclusões. Então, eu tenho um resultado antes da compensação fiscal, 428.292. Compensações. Nesse caso aqui, eu só teria uma compensação para eu fazer se eu tivesse o período do ano anterior, né? Então, não daria certo pegar um mês anterior ou trimestre, que nem nós fizemos no outro exercício. Como aqui é anual, eu só vou fazer essa compensação aqui se eu tiver o resultado do ano anterior. Então, ano passado, a gente chegou aqui com prejuízo no final do ano. Aí a gente vai ter um valor para compensar aqui. Aqui, como a gente só tem esse período aqui, não temos outra informação, nós não temos nada para comparar, né? Para descontar. Seria aqui o valor do resultado antes da compensação, menos a compensação, que é o mesmo valor que a gente já tinha. Então, aqui nós temos o resultado fiscal, ou o lucro fiscal, né? Que é o valor que nós consideramos para calcular o nosso imposto de renda e contribuição social. É a nossa base de cálculo para cálculo de imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda, 15%, então esse valor aqui multiplico por 15%. O adicional, o que é o adicional? É o valor do resultado fiscal menos. Como aqui é anual, o nosso limite para não pagar adicional é 240 mil. Então, aqui, ó, menos 240 mil. Quero que calcule primeiro isso aqui, né? 428 menos 240. E depois multiplique por 10%, que é a alíquota de adicional de imposto de renda. Ou seja, eu vou cobrar 10% de adicional de imposto de renda no valor que excede 240 mil. E aí o resultado já 18 mil de adicional. E a contribuição social, a base de cálculo é a mesma, multiplicado por 9%, que é a contribuição social. 38.546,28. Total de tributos. São os tributos que nós calculamos aqui. Imposto de renda, adicional de imposto de renda e a contribuição social. Chegamos aqui no valor de 121.619,28. E aí a gente já tinha pago 32.925. Então, o que eu vou ter que pagar aqui para fazer o ajuste e ficar ok com a receita é o valor do total de tributos menos os tributos que eu já paguei. E aí restaram 88 mil aí para pagar, então, no período. Bateu aí com o seu aí, Alan? Professor, Oi. eu não consegui abrir meu arquivo aqui, mas eu estou só acompanhando mesmo para entender. Ah, beleza, tranquilo. E aí, o que você achou? Você teve alguma dúvida aí? Foi tranquilo? Foi mais Não, um para mim exercício que você fez foi mesmo? tranquilo. Foi, sim. Ah, beleza, então. Então tá, joia. Eu vou finalizar aqui a gravação dessa correção. E depois, para colocar lá, eu faço os cortes dessas paradas nossas.